Marcos se assustou comigo aqui, porque hoje não é o meu dia. Hoje houve uma troca. Eu fui forçado. Mas como sempre é uma honra estar aqui, né? Como a sequência corre, né? Hoje era para ser a pastora Claudiné, que era para estar pregando. Mas aí minha esposa já deu o recado semana passada. E aí não teve como correr, né? Quando a oportunidade é dada, a gente ouviu ontem. Nós estamos crentes demais. A gente ontem foi sábado. A gente amanheceu, dormiu praticamente no culto, aí amanheceu em outro culto, e agora vamos finalizar o dia em outro culto. É encontro com Deus. Final de semana da presença do Pai. Isso é glória. Cada dia com uma experiência diferente. Foi um negócio bom. Ontem nós fomos numa igreja lá em Campinas prestigiar o nosso amigo Mateus, com o grupo que ele canta lá. Foi maravilhoso. E hoje ele foi também, me convidou para ir almoçar em um lugar maravilhoso. Ele toca na Toca do Peixe, Galpão do Peixe, que as pessoas, elas lá são Galpão do Peixe, eles são evangélicas, graças a Deus, e eles fazem, todo ano eles fazem um culto de ação de graças, e ele foi convidado e me convidou também para estar lá com eles. Foi uma bênção, foi maravilhoso. E hoje é o dia dos namorados. É o dia do pastor, como todo segundo domingo do mês, como a Ana colocou. E também dia 12 de junho é o dia dos namorados. Para você que ainda não tem, logo vai chegar. Mas eu não quero namorar. Você não vai morrer solteiro. Então, fica calmo que uma hora vai chegar. E para você que tem, a palavra vale para os dois. Eu quero que vocês abram, né? Eu vou trazer duas palavras hoje, na verdade. São duas. Lá em 1º livro de Samuel, contar a história um pouquinho desse casal. Nós vamos tirar algumas partes, algumas coisas desse texto que não vale a pena, a questão cultural, entendeu? Então, antigamente, o povo de Israel, eles tinham uma cultura, né? E nós não acompanhamos a cultura deles. E a cultura que nós vamos falar aqui, não vamos falar da cultura, vamos falar do casal, mas é que era normal, era comum os homens terem várias mulheres. Jacó teve 4. Né? Salomão nem se fala quantas mulheres teve, né? 1000 mulheres, imagina só o desafio. E esse cara aqui, lá de 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, ele teve 2 mulheres. E só que, vamos ler o texto para ficar bem mais claro, e aí depois a gente vai comentar algo. Tem que ser bem rápido nesse daqui, porque eu já fui acelerado a semana passada com relação a isso. Capítulo 1, versículo 1 está dizendo assim: havia certo homem de Ramatim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, não vem ao caso aqui. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Diz assim comigo: a amava. Amava. Não, mais forte: amava. Apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. É porque o Senhor a tinha deixado estéril que sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Para por aí. São 2 partes interessantes que eu quero tirar desse texto. Quero ser bem breve, bem rápido nesse texto. Era a primeira parte do versículo 8, que está dizendo assim: mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Eucana tinha 2 mulheres, como diz o texto, Penina e Ana. Só que o amor de Eucana, desse homem, estava totalmente para Ana.
E todas as vezes a Ana era estéril, e Eucana tinha a responsabilidade de todos os anos. Eu ouvi até uma mensagem hoje que eu achei muito interessante, e é fato. Nós hoje temos uma facilidade que, se a gente virar a esquina aqui, a gente encontra uma igreja ali em cima. Descer um pouco mais, acha mais outra igreja. Cada lugar, cada bairro que você vai, tem pelo menos aí umas 5, 10 igrejas em cada lugar que você vai. Nesse tempo aqui, eles iam de ano em ano oferecer sacrifícios pelas vidas deles. De ano em ano eles iam na igreja, no templo era nesse caso, oferecer sacrifícios na igreja. E Eucana fazia isso com a sua família. E aí ele chegava lá, oferecia os sacrifícios junto com os filhos, os sacerdotes, os filhos de Eli, Ofni e Finés, como a Camila trouxe há 2 semanas atrás. E a parte daquele sacrifício ele dividia com os 10 filhos de Penina e dava uma parte também para Penina. Só que o texto fala, versículo 5, fala que ele dava porção dupla para Ana. Diz assim comigo, porção dupla. E eu continuo, mas vocês estão, não, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, desperta. Não, mas tem que ser um despertar de chacoalhar, faz estremecer a terra e céu, com a sua voz, a voz de Deus vai começar a gritar, mas desperta, vamos lá. Então diz assim, porção dupla para Ana, porque ele amava Ana. Então ele dava mais para Ana, porque ele gostava mais de Ana, não por causa disso, não pelo fato de ter 2 mulheres, mas porque o amor dele estava para Ana. Então ele valorizava demais o relacionamento dele com essa mulher, porque ele poderia muito bem, né, deixar. Por exemplo, hoje é muito comum, hoje os casais casados dizem que já não existe mais tempo de namoro. Por quê? Porque casou, não preciso mais namorar. Aí chega no dia dos namorados, chega nas datas, dia das mães, né, aniversário, Natal, Ano Novo, essas coisas, datas comemorativas que requer presente, né, gastar um pouco de dinheiro. As pessoas não querem, perderam esse hábito de presentear a sua esposa, perderam esse hábito de presentear o marido. Isso acaba se perdendo no tempo, porque já não namora mais. Então agora eu sou casado, não tenho mais essa obrigação, essa responsabilidade de dar presente. Negativo, vocês são eternos namorados. Então você vive um período de romance só no período de namoro, nos primeiros anos ali, aí depois que casou, fala, não tem mais isso daí não. Olha só o que Eucana fazia com Ana. Ele presenteava com porção dupla para Ana. E Ana ele ficava triste, porque a concorrente dela, a rival dela, ela não parava de dar filhos, não parava de ter filhos. E todas as vezes que eles subiam ao templo para poder oferecer sacrifícios pela vida deles, ano após ano, a rival dele, Penina, ficava zombando, ficava caçoando, ficava desafiando, porque ela era estéril. Deus tinha feito ela estéril. A Bíblia fala que Deus a fez estéril. E aí, o interessante é que ela chorava todas as vezes. Tanto é que tem a oração de Ana e a canção de Ana também, a respeito do filho, ela pedindo filho, dá-me um filho, eu preciso de um filho. Só que o mais impactante desse texto é que eles subiam, acontecia tudo, e aí o Eucana chega na Ana, Ana, por que você está chorando? Por que você está tão triste? Por que está acontecendo tudo isso com você? Eu vou ler até o texto, a parte. Será que eu não sou melhor para você do que os 10 filhos? Será que eu não tenho tanta importância para você quanto os filhos? Quando as pessoas se casam, elas esquecem, aí vem os filhos, elas esquecem de que existe casamento e começam a dar atenção para os filhos, esquece do relacionamento, deixa de namorar, deixa de se relacionar e passa a dar atenção, faz um casamento exclusivo com os filhos. Isso é um peso, não vou entrar nesses detalhes, mas o interessante é a palavra de Eucana para com Ana, falou, será que eu não sou tão melhor do que os 10 filhos? Eu não tenho tanto valor, poxa, eu estou aqui, Ana. Beleza, você quer ter filho. O interessante é que eu vi essa palavra hoje. Estudiosos dizem que Ana esperou por esse tempo por 25 anos. Ela fazia esse trajeto ano após ano, esperando 25 anos para ter um filho, até que ela teve Samuel depois. Mas a palavra que mais fortalece aqui, fala, mas será que eu não sou tão importante para você assim? Você quer, né, você valoriza tanto os 10 filhos da Penina, e fica chateada com isso, mas eu estou aqui, o meu amor está para você. E é essa declaração que nós temos que fazer todos os dias para o nosso cônjuge, para a namorada, e assim se preparando para o casamento. Falar, eu sou o melhor que você tem, e eu entrego o meu melhor para você.
Então, se você é casado, você está namorando, olha para ela, para ele e diz assim: eu entrego o meu melhor para você. Vixe, não, pode olhar. E você faz no profético, exatamente, faz no profético. Eu entrego o meu melhor para você. Quando chegar, vai chegar. É isso aí. Agora, Dia dos Namorados. Glória a Deus por isso, maravilhoso. Agora vamos entrar naquilo que nós estamos caminhando durante todo esse tempo, falando sobre as tribos. A Camila falou sobre a tribo de Levi na última vez que ela pregou. O meu pai pregou a semana passada sobre o monturo, a porta do monturo, a porta do lixo. E depois nós vamos aqui diante, né, uma comunicação pública, fazer uma associação depois dessas duas palavras, das 12 portas com as 12 tribos, né? Qual porta que se encaixa nas 12 tribos? Fica sensacional. E eu quero falar hoje sobre a tribo de, que ela já colocou, Benjamim. A tribo de, queridos, tá frio, tá um tempo gostoso, um tempo onde o povo se veste bem, um tempo onde todo mundo fica mais juntinho, fica mais, né? Então, tribo de, é isso aí, uma igreja alegre, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja apaixonada, amém? Nós somos essa igreja, nós somos esse povo. Agora vai lá, pula lá para Gênesis, no capítulo 35, Gênesis capítulo 35, versículo 16, Gênesis 35, 16, esse texto fala a respeito do nascimento de Benjamim, ou de Benjamim. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. Diz assim comigo: trabalho. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque ela morreu, ela chamou o seu nome Benoni. Diz assim comigo: Benoni. Mas seu pai chamou-lhe, não, tá, meu Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus, dê um glória bem forte aí, glória a Deus, aleluia. Eita glória. E o seu pai chamou a Benjamim. Bom, esse texto fala do nascimento de Benjamim, mas o interessante é que o começo do texto já começa de uma forma radical, uma forma diferente. Só que, se você for ver na Bíblia, na última vez que eu preguei, eu falei sobre a tribo de Judá. A Camila falou sobre Issacar e sobre Levi. E quando nós pensamos sobre as tribos, nas tribos, a gente pensa que apenas algumas delas têm o seu grau de importância, mas todas elas têm a sua importância dentro do conceito da igreja, do padrão da igreja. Porque a promessa, tanto de Jacó quanto da parte de Deus para as tribos de Israel, para as 12 tribos, foi para as 12. Não foi uma para Judá, ou só para Levi, ou só para Benjamim. Foram para todos. Então todas têm a sua importância, como também todas tiveram os seus problemas. Judá teve os seus problemas, como eu falei. Levi teve os problemas também, como eu falei, como a Camila falou. Mas nós precisamos entender que nós teremos que deixar de lado os problemas e começar a trazer o profético dessas tribos para as nossas vidas. Então diz assim comigo: não mais Benoni, não mais Benoni, agora Benjamim. Não mais Benoni, agora Benjamim. A gente vê também, a gente pensa que às vezes a Bíblia não fala muito dessas 12 tribos, mas todas elas têm uma referência, homens de uma personalidade muito grande na Bíblia, homens de uma importância muito grande na Bíblia, passaram e tiveram a sua importância na Bíblia. Por exemplo, o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Diz assim comigo: Saul. Vamos despertar, igreja, vamos lá, glória a Deus, aleluia. O primeiro rei de Israel, Saul, foi um rei escolhido pelo povo. E a Bíblia fala lá deixa eu pegar aqui, lá em Samuel, em 1 Samuel no capítulo 9, se você for acompanhar a partir do versículo 1, fala que Saul, ele fazia parte da linhagem de Benjamim. Então o primeiro rei de Israel, não é porque ele foi mal, não, ele começou bem.
teve o seu grau, a sua importância dentro da nação de Israel. Ele era um homem importante. A Bíblia fala não só apenas da sua beleza, mas fala também do conceito da sua família, quem ele era no meio da família dele, o mais importante no meio da casa. Mas ele era da tribo, da descendência de Benjamim. Outra que teve uma das personalidades bíblicas também, que teve também, foi sobre Esther. Esther, lá no capítulo 2, do 3 ao 15, fala de Mardoqueu, que ele era a Bíblia fala que ele era um benjamita, e ele cuidou de Hadassa, ou Adassa, que depois também como Esther, conhecida como Esther. Ele cuidou dela porque Esther não tinha nem pai nem mãe. E fala que Hadassa era, Mardoqueu era um benjamita. Ele era descendente de Benjamim. Logo também Esther, uma personalidade muito gigantesca dentro da palavra, também era uma benjamita, também era descendente de Benjamim. E outro que é sensacional foi o grande e o maior de todos apóstolos, depois de Jesus, é claro, Saulo, depois conhecido também como Paulo, que lá em Filipenses ele fala que ele foi circuncidado ao 6º dia, e depois ele fala toda a descrição dele, passou por tudo. Vamos ler lá o texto, Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses 3, 5 diz o seguinte: circuncidado no 8º, falei 6º, no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu quanto à lei dos fariseus. Então também Paulo era um benjamita, o maior, depois de Jesus, o maior apóstolo que existiu, missionário, evangelista, o grande homem de Deus, que está carregando o nome da igreja por causa dele. Hoje nós conhecemos Jesus, foi por causa de Paulo. Então nós fazemos menções às personalidades de homens e também de uma mulher que fazia parte da tribo de Benjamim. Não está ali à toa. Benjamim não nasceu à toa. Benjamim foi o último filho de Jacó. O último filho de Jacó, e o segundo filho com a sua mulher, a mulher que ele amava, que era a Raquel. Primeiro teve José, que era o filho que ele amava, que ele tinha predileção, e depois veio Benjamim, que foi o filho da Benjamim. O significado de Benjamim é o filho da minha honra. Diz assim comigo: filho da honra. O interessante é que o texto começa dizendo, de Gênesis, fala que a Raquel, ela ia dar à luz, e ela começou a entrar em trabalho de parto. Só que para ela dar à luz, ela teve muito trabalho. Abre lá o texto lá, de Gênesis 35. Ela teve trabalho para dar à luz. Em nenhum momento, quando você se converteu, se você ainda não conhece, mas quando você se converte, se alguém um dia te falou que servir a Deus seria a coisa mais fácil, amanhã você já acordaria com uma bênção batendo na sua porta, amanhã você já acordaria com um milagre, as portas se abrindo, as coisas acontecendo. Eu digo para você, é mentira. É mentira. Não cai nessa ladainha. Fato é que depois que nós nos convertemos, que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós entramos debaixo de uma cobertura espiritual da parte dele. A Bíblia fala de Salmo 91, e nós estamos escondidos na sombra, debaixo da sombra do Onipotente. Essa é a parte mais gostosa. Só que nós temos trabalho. O texto fala que ela teve trabalho em seu parto, ou seja, foi difícil. Nada na nossa vida vai ser fácil. Não é porque nós estamos com Jesus que vai se tornar mais fácil. Nós somos vencedores, isso é fato. Nós somos mais do que vencedores, isso é fato. Mas isso não isenta de você ter trabalho, de você ter problemas, de você ter dificuldades. Isso não te tira do mundo que nós vivemos. Não nos tira do mundo que nós vivemos. Fato é que nós vamos ter problemas, nós vamos ter trabalho, nós vamos ter situações que são complicadas. Só que também nós precisamos entender o ambiente que nós estamos inseridos, as pessoas que nós convivemos, com quem nós andamos. E aí pula para o próximo versículo: quem está do nosso lado, com quem nós compartilhamos as coisas que nós queremos ou que nós estamos fazendo. Quem você quer que esteja do seu lado? Quem você quer que esteja perto de você? A parte mais interessante é dessa parteira, uma mulher que não menciona o nome dela, uma mulher que não fala nada a respeito dela, mas nós sabemos que ela também fazia parte. Depois lá na frente,
daquelas parteiras, quando o povo de Israel começou a gerar filhos lá no Egito. Eles começaram a gerar filhos. A Bíblia fala que as parteiras também não estavam dando conta. Esse era o trabalho delas, essa era a profissão delas. E é muito interessante a questão dessa parteira, porque nós às vezes fazemos alianças com pessoas que não devemos fazer. Nós às vezes contamos coisas para pessoas que nós não devemos contar. Nós precisamos sim compartilhar, nós precisamos sim contar também às vezes algumas coisas antes de acontecer, mas nós precisamos saber para quem nós estamos contando. Não é para qualquer pessoa que nós precisamos contar. O interessante é que, olha com quem que Raquel estava. Ela estava lá tendo trabalho no seu momento de parto, estava com dificuldades. Quais são os problemas? Eclâmpsia. Quais são os problemas que tem na hora do parto? Diabetes, na hora do parto. Pressão alta, eclâmpsia. De eclâmpsia, são os problemas que tem na hora do parto. E a Bíblia fala no decorrer do texto, fala que ela já estava perto de morrer. Ela estava tendo trabalho, estava tendo problemas, e ela morreu de fato. A Raquel morreu de fato. Só que olha que interessante o que a parteira disse para ela. Disse a parteira: não temas. Diz assim comigo: não temas. Não temas. Não temas. Sabe quantas vezes não temas está escrito na Bíblia? Sabe quantas vezes? Alguém sabe dizer? 365 vezes está escrito não temas dentro da Bíblia. Por quê? Para cada dia da sua vida, Deus olha para você e diz assim: não temas. Para cada momento da sua vida, Deus diz para você, cada dificuldade, cada trabalho que você está enfrentando, cada problema, cada circunstância ruim, notícia ruim que você esteja recebendo, Deus olha para você e fala: não temas. E aí as pessoas que você está compartilhando os seus sonhos, as pessoas que você está compartilhando as suas tristezas, as suas dores, são as pessoas certas. As pessoas que vão chegar para você e vão dizer, falar: não temas, fique em paz, vai dar certo. Não precisa correr, não precisa fugir, não precisa chorar. Sei que está doendo, sei que está tendo trabalho, sei que o problema está sendo muito grande, nós sabemos disso, mas não temas. Não temas. Nós precisamos entender isso, porque tem dia que a gente acorda bem, tem dia que nós somos dessa forma. Tem dia que a gente acorda feliz, acorda bem, empolgado, motivado. Temos um dia produtivo, um dia abençoado. Aí tem outro dia que a gente acorda, parece que está nublado. Parece não, tem dias que estão nublados mesmo. Aí a gente acorda, olha para o céu, está nublado, o que a gente pensa? O dia hoje vai ser triste, vai ser complicado. E aí a gente pega e se agarra na palavra que diz para a gente: não temas. Todos os desafios que você enfrentar, para cada desafio no seu dia, Ele diz para você: não tenha medo, não tenha medo, fique em paz. Fique em paz. E olha só o que ela diz no decorrer do texto. É interessante o que ela diz no decorrer. Fala, está lá? Porque também, cadê? Antes. Porque também este filho terás. Qualquer pessoa, às vezes você está com um sonho, com um objetivo, com um propósito, com um desejo no seu coração. Vamos lá, quero comprar um carro, quero trocar meu carro, estou com vontade de comprar uma casa. Algumas pessoas chegam em você e falam: não vai, não faz. Às vezes também temos que discernir o tempo certo, o momento certo. Mas às vezes tem pessoas que falam: nossa, você vai comprar uma casa aqui assim, quanto você vai pagar? Não sei o que. Começam a desvalorizar aquilo que você quer, os seus sonhos. Aí você vai e compra uma casa, vamos colocar uma casa. Aí a pessoa vai conhecer a sua casa e começa a olhar os defeitos. Nossa, está dando infiltração aqui, ó, essa luz aqui não está, aqui a pia está vazando embaixo. Meu, sai dessa. Não leva nem para visitar, só não leva nem para, não tira essas pessoas de perto de você. Vai comprar um carro, fala: esse carro aí só dá problema. Tem um vizinho mora vizinho do meu trabalho, que o sonho dele era ter uma Captiva. E para muitos a Captiva é uma bucha, ou não é? Captiva é um problema. Para quem não conhece, Captiva é aquele carro da Chevrolet, grandão, bonitão. E para muitos é uma bucha, é um problema. Só que ele queria o carro. E aí uma vez ele cortando o cabelo lá com a gente, lá um mecânico sentou, conhecia ele, sentou do lado. E ele falou: vou vender e vou comprar uma Captiva. O cara falou: quê?
Você vai fazer a maior besteira da sua vida, que não sei o que, que não sei, começou a... E o cara, eu quero comprar, eu vou comprar. Se der problema, depois eu gasto dinheiro, eu arrumo, não tem problema, eu quero comprar. Só que o cara, ele do lado, ao invés de motivar, ao invés de, você quer? Vai fundo. Você sabe os problemas que tem? Beleza, se você sabe os problemas que vão dar, não sou eu que vou ficar te desanimando do seu sonho. Você quer? Quando ele comprou o carro, eu parabenizei. Eu falei, nossa, Vavá, o apelido dele. Nossa, Vavá, parabéns. E que carro bonito. Que a Captiva é um carro bonito. Pensa num carro bonito. Se der problema, ele vai ter dinheiro para pagar. O que eu vou fazer é, ele quer? Faz. É o sonho dele. Ele sabe as consequências que vai ter? Não tem problema algum. Ele quer? Faz. Olha só o que a parteira disse para Raquel. Não tenha medo, não temas, porque você já teve um filho. Ela já tinha dado à luz a José, já tinha realizado um sonho, porque ela era estéril também. Ela tinha realizado um sonho e tinha dado à luz a um sonhador. E depois veio outro filho. E a parteira diz, porque você já teve um filho, você vai ter esse também. Fique em paz. Fique em paz, que o que você está esperando, mesmo que tenha muito trabalho, vai chegar. O que você está querendo, está almejando, você quer alguma coisa? O que você quer? Pede para Deus, vai chegar. No tempo certo vai chegar. Você já fez uma vez, vai fazer de novo. Não tenha dúvida disso, que vai dar certo. Vai dar certo. Independente do que aconteça, da situação, está muito trabalhoso, está dificultoso, vai dar certo. Nós temos planos, nós temos alvos. E às vezes são, uns sonhos muito mirabolantes, são muito altos para a nossa realidade de hoje. E a gente, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será? Não tenha medo. Você já fez uma vez, vai dar certo de novo. Se você já conseguiu a primeira, já realizou um sonho e ainda deu a luz a um sonhador, pode ter certeza de que a minha honra vai estar sobre ti. Benjamim vai nascer, o filho da honra. Você vai dar luz ao filho da honra. É interessante a vida dessa mulher. E às vezes nós estamos perto de pessoas que estão jogando o nosso sonho lá embaixo. Pessoas que estão acabando com as nossas expectativas. E aí chegam pessoas que vêm e falam, fique em paz, não tenha medo, vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. E Raquel, ela coloca o nome, porque ela estava tendo muito, a Bíblia fala, teve muito trabalho, muita dificuldade, grande, na minha tradução, se eu não me engano, está grande dificuldade. Cadê? Não tenha medo. Antes, tá. Ela teve grande dificuldade, trabalho demais, estava tendo problemas, correndo risco de vida, e realmente ela perdeu a sua vida no nascimento desse filho. E aí, por causa da dor que ela passou, por causa dos problemas que ela teve, ela colocou o nome do filho de Benoni, que diz que causa dor. Benoni é o filho que causa dor, filho da dor. E agora imagine esse menino sendo chamado na escola, falou, o causador de dor precisa que você venha aqui. Aí você casa e a sua esposa começa a falar, você me causa dor, ô causador de dor. E aí você vai, e a pessoa não vai falar assim para você com essas palavras, mas o seu nome já diz isso. E o nome faz muita menção ao momento que nós vivemos. Tanto é que Esaú, quando Isaac teve junto com Rebeca, Esaú e Jacó, Esaú era conhecido, a tradução do nome Esaú é peludo. Por que peludo? Porque ele nasceu e ele era muito peludo. Então eles pegaram e deram o nome de peludo. E Jacó, ele é traidor, tudo, mas ele se eu não me engano, agarrador, aquele que agarra, aquele que puxa. Por quê? Porque ele nasceu agarrado com Esaú. Ele nasceu puxando também Esaú. Então, o nome tem ligação com o momento, na cultura judaica, na cultura de Israel, tinha ligação com o momento que eles estavam vivendo. Então eles davam o nome para a criança de acordo com o momento que eles estavam vivendo, de acordo com a situação que eles estavam vivendo. E no caso de Ana, de Raquel, ela estava passando por dor.
E não é para tirar a razão dela, porque realmente foi um parto difícil. Tanto é que ela morreu no parto. Antes de morrer, ela deu o nome para o menino. Foi um parto difícil, foi uma situação difícil. A mulher era ruim? Não tem nada a ver, ela não era ruim, porque fazia menção ao momento que ela estava vivendo. Era dor, estava doendo, foi difícil. E ela morreu por causa desse nascimento. Só que a Bíblia fala: e aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque ela morreu, porque a Raquel morreu, ela chamou o seu nome Benoni. Mas seu pai, quando Jacó, ele vê que o filho nasce, e a Raquel dá o nome, ele pega o filho pelo colo e fala: você não vai se chamar Benoni, o seu nome vai ser Benjamim. Você é o filho da minha honra. Você não vai ser causador de dor. O problema não foi a Raquel. Raquel, ela teve o poder de gerar. Raquel, ela teve o poder de dar à luz, mas o poder de abençoar também estava sobre a vida de Jacó. Então, Raquel teve o poder de dar à luz, mas Jacó teve o poder de abençoar. E nessa noite eu quero liberar sobre a sua vida. Deus está dando sobre você o poder de dar a luz ao benjamita, de dar a luz ao filho da honra. Mas Jacó está dando o poder sobre as suas mãos de abençoar, de trazer uma nova bênção, de liberar uma nova bênção para a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus bens, finanças, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre qualquer coisa que você colocar nas suas mãos. O poder está de abençoar, está nas suas mãos. Jacó disse assim: o poder está em minhas mãos. Eu mudo o seu nome de Benoni para Benjamim. Você é o filho da minha honra. Logo em seguida ela morre, perdão. Logo em seguida ela morre, mas a bênção que Jacó deu, tanto é que se você for ver em Deuteronômio, quando tem a lista que Deus ele abençoa todas as 12 tribos, Deus ele não abençoa a tribo de Benjamim, porque Benjamim ele recebe 2 bênçãos de uma vez de seu pai, uma no nascimento e depois na morte de Jacó, que eu vou falar depois qual que é a bênção que Jacó entrega para Benjamim. Então a primeira bênção era que ele seria o filho da honra. Você será o filho da honra. E a segunda bênção, e antes de chegar nisso, eu quero compartilhar com vocês também o que aconteceu quando José ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele era até então o filho mais novo, mas depois de um certo tempo ele não era mais, porque veio um Benjamim. E aí ele foi vendido para os seus irmãos por conta de toda a situação, não vou entrar em detalhes. E ele se tornou governador do Egito. E logo falta comida para todos os povos na vizinhança, no Egito. E Egito era o povo mais abastecido de alimento. Então as pessoas iam comprar alimento no Egito. E quem fornecia, quem vendia esses alimentos era o José. E aí chega a situação dos irmãos se encontrarem com o José. E depois José pede para que trouxesse o irmão caçula deles, o irmão caçula dos irmãos que foram se encontrar. Depois vocês leem o texto do Gênesis 37 até o 45, vocês leem o texto e acompanham o que aconteceu nessa situação, porque eu preciso de tempo. Aí José pede para Benjamim ficar, sem conhecer, ele se fez porque eles não reconheceram, os irmãos de José não reconheceram José quando ele estava no Egito. E aí pede para que o irmão caçula ficasse como prova de que eles trariam o pai Jacó para poder comprar alimento no Egito. Teve toda uma trama nisso. Só que depois de tudo acontecer, eles se sentam à mesa. Eles se sentam à mesa, e lá no capítulo 43, no versículo 34, eles estão sentados à mesa. E José começa a repartir a comida, o alimento, a divisão do alimento para toda a família. E olha o que diz o 34. Está dizendo o seguinte: então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era... Não, acho que a porção de Benjamim era mais forte, tem que ser mais do que isso, porque isso daqui é profético para a sua vida. Enquanto todos os outros irmãos estavam recebendo uma porção, Benjamim estava recebendo quanto?
enquanto todos os irmãos estavam recebendo uma porção, Benjamim recebeu 5 porções a mais. A bênção do Senhor sobre a sua vida é 5 vezes mais do que todos os outros ao seu redor estão recebendo. Deus vai fazer sobre a sua vida mais do que todo mundo à sua volta está vendo. Só que entende, vai ser trabalhoso, vai ser difícil, vai ter dor na hora do parto, o seu nome pode ser mudado, a bênção profética é liberada, e a porção vai vir 5 vezes maior do que para todos os outros. Porque você é diferente? Sim, porque você é diferente. Você é um benjamita. Você é diferente. Então nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão abrindo mão da porção. As pessoas estão abrindo mão da porção, mas o que Deus quer fazer sobre a sua vida é liberar 5 vezes mais da porção que existia sobre a vida dos outros 11. 5 vezes mais. Agora pula lá para o 49, 27, quando Jacó está perto de morrer, e ele começa a abençoar. Isso daí era tradição no povo de Israel. Começou com Abraão, eles começam a liberar bênçãos sobre os filhos. Começam a liberar bênçãos sobre os filhos. Aconteceu com Esaú e Jacó. Vocês lembram que Jacó roubou a bênção da primogenitura de Esaú? Vocês lembram disso daí? Né? Então beleza, roubou. Teve essa situação, a bênção que Abraão liberou sobre Isaac. Aí depois vem a família de Jacó. Então tinham muitos filhos para abençoar ali. Era muita gente para abençoar. E ele começou a liberar bênção sobre cada um deles. E a bênção que foi liberada sobre Benjamim é muito louco. Muito louco. Benjamim é lobo que despedaça. E aí você vai entender, poxa, mas lobo? Quando a gente pega lobo, a Bíblia menciona lobo como aquele devorador, aquele que vem para destruir, para atacar, que vem para roubar, que vem para... é um fariseu. A Bíblia, nos textos lá do Novo Testamento, nos Evangelhos, fala que eles comparam fariseu, aqueles falsos profetas. Os falsos profetas, os homens que se levantam como lobo para tirar as ovelhas, para arrancar as ovelhas. Então, a gente entende e a gente ouve lobo na Bíblia dessa forma. Só que, interessante que Jacó estava liberando uma bênção profética sobre a vida de Benjamim. Então como é que ele libera uma bênção e fala que ele vai ser lobo? Vai ser um falso? Vai ser um mentiroso? Vai ser aquele que vai matar, aquele que veio para devorar, aquele que veio para arrancar? Não. Existem algumas qualidades que o lobo tem. E o interessante é que existem 3 tipos de lobo. O lobo, coloca a fotinha lá, Ana, por favor. O lobo cinzento, o lobo vermelho e o lobo etíope. Esse daí é o cinzento, é? São os 3? Não? Ah lá. O vermelho, etíope. Eu não. E esse é o vermelho. 3 tipos de lobo. E eu vou dar para vocês algumas características e algumas qualidades do lobo. O porquê que Benjamim fez isso com Jacó? O porquê que Jacó fez isso com Benjamim? Por que fez essa forma? Você é o lobo devorador. E o texto continua. O texto continua dizendo assim: pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Pela manhã você devora a presa e à tarde você divide o despojo. A primeira qualidade do lobo é que ele caça de acordo com a sua resistência. Então ele não é aquele tipo de animal que ele vai, viu a presa e já ataca. Ele vai sondando, esperando o melhor momento para atacar. E ele consegue esperar e ele consegue vencer a sua presa pela resistência. Isso que é o mais interessante. Ele consegue vencer a sua presa. Isso daqui eu não estou dizendo da espécie de cada um, mas a qualidade do lobo, a diferença, a personalidade do lobo. Ele consegue caçar, essa é a primeira qualidade, que ele consegue caçar de acordo com a resistência. Então se tiver que passar um dia, no dia seguinte ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai ficar cercando, sondando, andando de um lado para o outro, procurando o melhor momento para poder atacar a presa. É o melhor momento. Então ele ganha, ele consegue vencer a sua presa na resistência. Ele consegue vencer a sua presa na resistência. E o que eu quero dizer com isso daí é que independente do tempo, pode passar o tempo que for,
você pode ter certeza, aquilo que Deus quer para você vai chegar nas suas mãos. Você vai vencer aquilo que você está passando, pela resistência que Deus está colocando, pela bênção de lobo que foi colocada na sua vida. Não de falso, não de mentiroso, não de devorador apenas, mas daquele que vence pela resistência. Aquele que consegue vencer. O que Jacó disse para Benjamim é: eu estou te entregando, colocando nas suas mãos resistência, para que você possa passar por todos os momentos da sua vida, dificuldades, para que você possa atacar a sua presa no momento certo. Independente da situação, passa 1, 2 dias, ele consegue ficar lá, na espreita, esperando o momento certo de atacar. Qualquer outro animal vai de qualquer jeito e perde a presa. O lobo não. O lobo ele não vai para perder. O lobo ele vai para pegar. A segunda característica e qualidade do lobo é que as patas dianteiras dele, as duas da frente, elas têm 5 dedos, ou 5 dedos, podemos dizer dedos, e as de trás elas têm 4. Que loucura isso! Então as da frente tem 5 e as de trás tem 4. Por quê? Porque ele é o único animal, um dos únicos animais que ele consegue sobreviver em uma terra árida, em um deserto e também no gelo. Então a pata dele, o caminhar, você consegue algum vídeo aí do lobo caminhando sobre a neve, Ana? Se você conseguir aí, você posta aí. Eu não falei nada, é loucura. Se você não achar, não tem problema também não. O lobo caminhando sobre a neve. Então ele tem essa facilidade. Então qualquer ambiente, independente do ambiente que você esteja inserido, você não vai deixar de andar. Qualquer lugar que você esteja, está desafiador, está no deserto, você não vai parar de andar. Está no meio da neve, não vai parar de andar. Está em qualquer lugar, está desafiador, está no meio do fogo. Independente do ambiente que você esteja inserido, Deus te colocou a bênção que Jacó deu para Benjamim. Em qualquer lugar que você for levado, for colocado, estiver, você vai continuar andando. Você não vai se perder, você não vai ser roubado, você não vai morrer. Nada vai te tirar do seu processo. Nada vai te roubar. Nada vai te roubar. Dana, não precisa não, Ana. Deixa quieto, não precisa não. Se você achar, não precisa não, já não. A terceira qualidade do lobo é que ele tem nos seus dedos, na sua pata, ele tem por entre os dedos, nas suas glândulas sudoríparas, glândulas que liberam odor, cheiro. Ele libera conforme ele vai andando, no caminhar dele vai liberando um cheiro na onde ele passa, um odor por onde ele passa. Então todos os outros lobos mais novos que ele, quando passarem por aquele caminho, eles não vão se perder, porque eles estão indo de acordo com o cheiro do lobo que passou por ali. Então Deus Jacó libera uma bênção sobre a vida de Benjamim de liderança. Por onde você for, as pessoas vão te acompanhar e não vão se perder quando estiverem junto contigo. Você pode andar lá na frente, mas quem sentir o seu cheiro vai andar atrás de você. A sua família, quem estiver perto de você, sentir o seu cheiro, está junto com você. Não vai se perder. Aconteça o que acontecer, ninguém se perde quando anda junto com o lobo. Nenhum outro da família do lobo, como alcateia, nenhum outro da alcateia, da família do lobo, vai se perder quando está junto com o lobo. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você está comigo? Você está comigo? Se não estiver comigo, fica comigo agora, porque comigo você não se perde. Existe uma bênção sobre a minha vida, existe algo sobre a minha vida. Sente o cheiro, caminha comigo e comigo você não se perde. A quarta qualidade ou característica do lobo é que ele consegue, olha só que interessante, ele consegue ouvir uma folha cair de uma árvore a 300 metros de distância. Então a 300 metros de distância, daqui mais ou menos a pouco para frente do posto de gasolina, até lá naquele balão que tem na saída ali para Marginal ali, mais ou menos daqui para lá, um pouco antes, 300 metros de distância, ele consegue ouvir uma folha caindo de uma árvore. Sabe o que é isso? O lobo é o único animal que não consegue ser pego pelo seu predador.
porque ele consegue ouvir de longe o predador chegando perto. Deus está te dando ouvidos para ouvir. Quando alguém quiser vir te atacar, Ele fala: você está escondido, eu te dou ouvidos para ouvir. Quando o predador vier, corre, foge, porque eu estou te dando ouvidos para ouvir. A sua visão, a sua audição está sendo aprimorada, aperfeiçoada. Da mesma forma que o lobo, olha a bênção que existiu sobre Benjamim. Você será como um lobo, ninguém vai te perseguir, ninguém nunca vai te perseguir. Você nunca vai ser a presa, você sempre vai ser o predador. Ninguém nunca vai te pegar. É lindo demais. A gente só vê o lobo como falso profeta, como aquele que ataca, como aquele que é ruim, que mata, que destrói a igreja. Tem sim esses, mas a bênção que existiu sobre a vida de Benjamim são essas. O que Jacó trouxe sobre Benjamim é isso. A quinta qualidade do lobo é: o lobo gosta de caçar à noite. Por que o lobo gosta de caçar à noite? E qual a diferença de caçar à noite? Porque a visão do lobo, ela é mais apurada à noite. E à noite ela tem também mais qualidade na caça. Enquanto os outros animais, eles perdem a visão na noite, o lobo, a visão dele é apurada à noite. Ou seja, Deus, Ele te dá visão maior no meio das trevas. Na escuridão, enquanto você está andando no meio da escuridão, é onde Deus começa a habilitar a sua visão. Está difícil, está complicado, está trabalhoso o negócio está dando trabalho, o parto está complicado. Deus, Ele faz os seus olhos se tornarem apurados para que a sua caça seja perfeita, para que você seja aprimorado no meio das trevas, da escuridão. E a sexta qualidade que o lobo tem, eu acho que isso daqui é independente, chama atenção para nós também, porque é muito particular também. O lobo, ele tem uma qualidade que poucos animais têm. Quando os animais se machucam, eles têm, é automático a situação deles, que eles começam a se lamber. Eles começam a se lamber a ferida deles, porque eles têm também alguma coisa que, mas o lobo, ele tem na saliva dele um poder de penicilina, um poder de cura na saliva dele. Então quando o lobo se corta, ele mesmo se lambe e a ferida é cicatrizada. Quando o lobo se machuca, ele lambe a ferida, parece ser nojento, mas aquilo ali é poder de cura para ele. Ele lambe a ferida e a ferida é cicatrizada. O que nós podemos, de que forma que nós podemos associar isso nas nossas vidas? A cura está em... Diz assim comigo: a cura está em mim. A cura está em mim. O poder de cura está em você. Da mesma forma que na saliva do lobo existe esse poder de cura. Quando ele lambe as suas feridas, automaticamente já é cicatrizada. Existe poder de cura sobre a sua vida. Existe poder de cura sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua saúde. Para aqueles que são hoje nesse período de frio, resfriados, gripados, existe poder de cura em você. Você não depende de ninguém, apenas de você mesmo. Porque o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, está em você. Mais do que isso, existe poder de cura em você. Eu quero que vocês se coloquem de pé, trazendo para nós todas essas qualidades e a bênção profética que existiu sobre a vida de Benjamim, que não seria mais morte, não seria mais para morte, não seria mais causador de dor, mas seria motivo de honra. O que eu digo para você: você não é mais causador de dor, você não é mais causadora de dor, você é motivo de honra. Você é o filho da honra, você é a filha da honra. A bênção está sobre a sua vida 5 vezes mais sobre a sua vida, 5 vezes mais sobre a sua vida. E todas as qualidades da bênção que existiu sobre o lobo também existe sobre nós. Existe sobre nós. Ah, mas então a bênção de Judá também? Também. A bênção de Levi? Também. A bênção de Zaccar? Também. Eu quero todas. Hoje nós estamos na de Benjamim, o lobo devorador, aquele que devora
come devora a sua presa e depois divide o despojo. Nós somos dessa forma, nós estamos recebendo, devoramos a presa. O diabo não tem mais poder sobre nossas vidas, o diabo não tem mais autoridade sobre nossas vidas, não tem mais domínio sobre nossas vidas. Nós vencemos, nós somos mais do que vencedores, e agora nós vamos dividir os despojos. As pessoas precisam saber que você é luz nessa terra. Você é luz nessa terra. Existe um poder de multiplicação sobre a sua vida, existe um poder de crescimento sobre a sua vida, existe um poder de alcançar, de alcançar no meio das trevas, de caminhar no meio das trevas, de caminhar no meio do terreno difícil de caminhar. Existe um poder sobre a sua vida, existe uma bênção sobre a sua vida. Não abra mão disso, querido, apenas creia. Creia que está nas suas mãos, creia que está em você. Poder de cura sobre a sua vida. Se você crê nisso, queridos, não pare, não aceite. Eu estou gripado. Tem uma coisa que eu aprendi, e que eu aprendi a respeitar o Espírito Santo. Sempre falei isso daqui, vou falar por mais diversas vezes ainda. Eu passei a minha infância inteira doente, passei a minha infância inteira ruim. Tinha bronquite asmática, tinha asma. Então, quando atacava a asma, eu ficava doente às vezes uma vez por mês. E quando ficava, era uma semana ruim. Era difícil. Magro, mais magro que o sangue. Magro. Porque eu não conseguia engordar, só ficava doente, comia que nem um cavalo, mas não engordava. E aí, minha mãe sempre na beirada da cama, passando madrugadas, como toda mãe, como todo pai faz isso, madrugada e madrugada fora, ali orando, intercedendo sobre a minha vida. Eu respeito o Espírito Santo. Falei, meu Deus, como é que eu vou respeitar o Espírito Santo? Que negócio que é esse? Que coisa que é essa? Mas quando eu estava ali na casa deles, eu tinha ali a dependência deles, então eu estava acomodado, estava de boa, estava trabalhando. Se eu ficasse doente, não ia trabalhar, pegava atestado. Se eu fosse mandado embora, meu pai está trabalhando, estou de boa, né? Ficar sem comida eu não vou ficar. Aí eu casei, aí agora não posso mais ter essa atitude. O que eu vou fazer? Agora eu preciso respeitar. Agora eu preciso respeitar o Espírito Santo. Tudo aquilo que eu aprendi durante toda a minha vida doente, eu precisava aprender muito rápido, porque se eu começasse a colocar atestado nos meus trabalhos, eu não ia parar emprego nenhum. E aí eu comecei a respeitar o Espírito Santo, comecei a tomar atitudes na minha vida e na minha saúde. Eu falei, não vou aceitar. E Deus, Ele fez um negócio tão sobrenatural com a minha vida, porque a bronquite, a asma, ela é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura. Então ela tem tratamento, então ela não cura, mas ela ameniza o efeito daquela doença no nosso organismo. Então eu comecei a fazer um tratamento para amenizar o efeito daquela doença no meu organismo. Fiz o tratamento. Quando chegou, eu fiz muitos anos de tratamento. Aí depois que eu casei, eu parei de fazer o tratamento, porque começou a ficar muito caro o custo da vacina. Aí parei de fazer o tratamento. Falei, agora é pelo milagre, porque eu não posso ficar doente. E comecei a respeitar o Espírito Santo. Parei o tratamento. Foi um negócio de louco. Quando eu percebi, eu consegui ficar mais de um ano, sem pegar uma gripe forte. Ficava assim, resfriadinho. Às vezes arranhava, dava uma coriza, alguma coisa do tipo. Mas nada mais do que isso. Porque eu aprendi. Fiquei ruim sim depois, mas depois disso, depois que eu casei, não foi a minha esposa, foi a atitude minha. Tomei posse da bênção que existe. Comecei a me lamber. Comecei a me lamber. Me lamber porque na minha saliva tem, né? O lobo tem, então. O amor, olha lá, ela me beijou. Então a saliva dela me curou. E aí eu tomei posse da cura. Nunca mais tive uma crise de asma. Nunca mais. Fiquei gripado sim, mas crise igual tinha antigamente, asma, nunca mais. Foi porque eu quis, porque eu me posicionei? Sim. Foi porque eu fiz? Não. Foi o poder de Deus na minha vida. Foi aquilo que existe, o Espírito Santo de Deus em mim, que eu aprendi. Depois que eu aprendi de verdade, que eu tomei posse daquilo e comecei a me lamber, como o lobo faz, a minha cicatriz, a minha ferida foi curada. Então qualquer ferida que você tiver, seja emocional, seja física, seja espiritual, o que você tiver, pode ter certeza que o que tem dentro de você é poder de cura. O que tem dentro de você é poder de cura. Creia nisso.
Toda vez que eu ameaça, um tempo vira assim, era terrível para mim. Tomar uma chuva era complicado demais para mim. O tempo vira e começa aquela raspadinha na garganta. Todo mundo, quando já começa essa raspada na garganta, pensa: amanhã eu vou estar gripado. Eu já sei que amanhã eu poderia estar gripado. Só que como eu sei disso, eu me antecipo. Não, amanhã eu vou estar 100%. Aí aquela coisinha vai piorando, vai piorando. Quando chega a noite eu fico ruim, quando chega no outro dia acordo bem. Porque eu não aceito. Se eu aceitar, aquilo ali me domina. Eu tenho poder de cura dentro de mim. Falta de ar, asma, né? Asma, tosse, falta de ar, febre, pneumonia. Eu tive 3, 5, misericórdia. Tive um tempo que eu tomava bezetacil de manhã e à noite, durante 10 dias, tomando bezetacil de manhã à noite, por quando eu tinha pego pneumonia nesse tempo. Bezetacil. Aí, né, quando às vezes tem uma inflamação na garganta, alguma coisa, vamos lá no posto lá, vamos tomar uma bezetacil. Já estou acostumado, já nem faz diferença. A Camila sai travada, né? Sai daquele jeito. Tem um menino lá que falou que quase desmaiou dentro do postinho. Porque, né, querendo ou não, a gente se acostuma com a enfermidade. Eu falei: não posso me acostumar com a doença. Não posso me acostumar com a doença, porque existe uma bênção sobre a minha vida, existe uma bênção sobre a sua vida. Creia e receba e exerça aquilo que está em você. A bênção está em você. Deus liberou sobre a sua vida. Feche seus olhos e comece a dizer: Deus, eu sei que existe uma bênção sobre a minha vida. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Não vou me calar. Não vou me calar até que eu receba. Eu quero ver o que clama o teu coração. Coroas e desejos próprios. Os teus pés. Meu orgulho. Precisamos ser uma igreja que se levante, queridos. Então eu quero que você, no seu lugar, não tenha vergonha, não tenha medo, apenas abra a sua boca, faça diferente. Faça diferente. Receba essa bênção que foi dada para Benjamim. Essa bênção também pode ser sua, mas para isso você precisa entender: eu faço parte do povo de Israel. Só uma coisa interessante demais. Uma coisa muito interessante. Depois de Salomão veio uma divisão no meio do povo de Israel. E aí dividiu a parte do norte e a parte do sul, onde a capital da parte do norte era Samaria. E depois teve uma rincha, um problema também com relação a isso, dessa divisão. Os judeus não se batiam com os samaritanos, porque eles começaram a trazer para si culturas de povos diferentes, e Deus não aceitava isso. Isso daí era uma ordem que Deus tinha dado para o povo de Israel, de não trazer para dentro de Israel culturas diferentes, e eles aceitaram. Então o povo do norte, que foram divididos em 10, são 12 tribos, 10 foram para o norte, tendo como capital Samaria, onde eram os samaritanos. Todos conhecem os samaritanos, palavras que falam sobre os samaritanos. E 2 vieram que tinham como capital Jerusalém. Só que interessante, sabe o que é? Todas as outras 10 tribos foram, e as que ficaram no sul, que se conservaram, que se guardaram com os conceitos, com a cultura de Cristo, com a cultura real do reino, foi Judá e Benjamim. Foram aqueles que se guardaram, aqueles que permaneceram, aqueles que não se corromperam, aqueles que não aceitaram a imposição, não aceitaram a cultura que os outros querem colocar, querem implantar, aqueles que se dobraram à vontade de Deus. Teve como capital Jerusalém, que era a tribo de Benjamim, junto com Judá. Eles não aceitaram, não se corromperam. Nós somos
Nós somos aquele povo que não se corrompe. Nós somos aquele povo que não se corrompe. Se você é essa geração que não se corrompe, que não aceita a cultura mundana, que não aceita os padrões que o mundo está tentando impor, eu quero que você levante sua voz, você saia do seu lugar de conforto, você se posicione na sua vida de uma forma real e sobrenatural, como verdadeiro filho, como verdadeira filha, como homem e como mulher de Deus, como homem e como mulher de Deus. Que a esperança venha, que as trevas tremam em tua santa luz, toda a terra de ver que Jesus é grande e poderoso Deus. Que a esperança venha, as trevas tremam em tua santa luz, terra de ver que eu quero te desafiar. Se você deseja esse encontro e receber essa bênção nessa noite, eu quero que você levante a sua mão. Se você quer ter esse encontro real e sobrenatural e colocar a sua vida diante do altar do Senhor, diante de Jesus, de olhos fechados, você declara assim comigo: eu recebo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Tomo posse da salvação. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve uma nova história em mim e me perdoa dos meus pecados. Aleluia. E que a bênção de Benjamim seja sobre a sua vida. Que a bênção de Benjamim seja sobre a sua vida. Que você seja como um lobo devorador. Que venha sobre a sua vida 5 vezes mais do que para todos os outros que estão perto de você. E você é conhecido como filho da minha honra. Filho da minha honra. Filho da minha honra. Você não foi escolhido, chamado para ser natural, queridos. Você foi chamado, escolhido para viver no sobrenatural. E o sobrenatural é desconforto. O sobrenatural é trabalhoso. E é isso que nós precisamos. Começar a fazer força, a exercer aquilo que nós recebemos como promessa. Nós vamos abençoar as alianças daqueles que são casados. O pastor vai estar ungindo, você vai vir aqui como casal pedir que Deus abençoe a sua aliança. Eu creio que teria que ser a vida deles para estar abençoando, porque eles viveram a restauração de um casamento. Talvez você chegou aqui essa noite desistindo de algo na sua vida, mas eles são referência daquilo que Deus operou na vida deles como restauração, como mudança, como sobrenatural, como algo que nem eles imaginavam viver. E hoje é uma data que é simbólica, na verdade
verdade. Às vezes você já tem uma dor, vem uma data dessa, a sua dor aumenta pelo fato da situação, às vezes que você se encontra em alguma área da sua vida, às vezes no relacionamento mesmo. E Ele vai estar orando e abençoando, ungindo a sua aliança para que o seu casamento seja um casamento que espalhe esse cheiro, assim como aquele lobo que espalha aquele cheiro, que pessoas te sigam pelo testemunho do seu relacionamento, pelo testemunho da vida que você dá. Você vai espalhar o bom cheiro, o bom perfume de Cristo por onde você estiver, por onde você passar. E você que não for casado, você que talvez esteja namorando, se você quiser que o pastor também unja a sua vida para que você encontre a pessoa certa, e você vem aqui na frente, amém? Pode vir. Que haja uma adoração profunda no seu coração, que você possa declarar com tudo que há em você. Com tudo em mim, clamarei por tua glória. Com tudo em mim, com tudo em mim, cantarei a ti, Senhor. Glória.
vamos nos levantar como uma igreja avivada, uma igreja realmente pentecostal, uma igreja que não para, uma igreja que não se cala. Então nós vamos ser uma igreja do glória, do aleluia, do Deus tremendo, do Deus fiel. Nós vamos ser uma igreja dessa, porque Deus está levantando um povo profético nesse lugar, amém? Deus está levantando um povo profético nesse lugar, e glória a Deus e aleluia não vai sair da nossa boca. Oh! Aleluia, aleluia, Deus é fiel. Queridos, nós estamos entrando, eu sempre digo isso, no novo tempo, onde o poder, a graça e a glória de Deus são sobre a nossa vida, e nós não podemos deixar de mostrar quem nós somos nele. Você não pode deixar que essa luz que começou a brilhar em você nessa noite se apague amanhã. Então as pessoas que vão passar por você, elas precisam saber que aconteceu alguma coisa com você. Assim como aconteceu com Moisés, quando ele subiu no monte e desceu do monte, as pessoas não conseguiam olhar no rosto dele, porque ele tinha tido encontro com Deus no monte. Ele precisou colocar um pano de saco na cabeça, no rosto, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Vai ser dessa forma com você. Então amanhã, quando você chegar no seu trabalho, escola, seja lá onde você for, na sua casa, no meio da sua família, as pessoas vão começar a olhar para você e perguntar: tem algo diferente em você? O que aconteceu com você? O que você tem de diferente? E aí você pode falar: é o amor, é o poder, é a glória, é a vida de Deus em mim, é o que aconteceu em mim. Eu estou ungido, eu estou ungidão, é isso que eu estou. Você vai poder dizer dessa forma. Não se contaminar com o que o mundo oferece, com o que eles querem de você, mas ser luz por onde você passar. Como um lobo no meio das trevas, no meio da escuridão, a sua visão fica mais apurada, você consegue caçar à noite. Eu quero abençoar a sua vida e esse culto. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por este culto. Abençoa, Deus, cada vida, cada família aqui representada. E da mesma forma que nós viemos, nós voltaremos debaixo da tua graça e da tua proteção. Que o poder de Deus seja sobre as nossas vidas, que nós sejamos cheios e nós nessa semana venhamos transbordar do poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, aleluia, aleluia. E a semana que vem, com essa mesma fé, com essa mesma alegria, traga mais uma pessoa, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, nós já encerramos. Só um aviso rapidinho. Não se esqueçam que à meia-noite de hoje nós começamos o jejum de 3 dias, tá bom? 3 dias, começa à meia-noite. Eu quero orar por quem vai entrar no jejum, tá bom? Nós precisamos de graça para poder participar desse jejum. Sem graça, sem a graça de Deus, nós não vamos conseguir. Então todos que vão entrar, Senhor, nós estamos pedindo uma porção dobrada de graça, graça sobre graça, sobre todos eles que vão participar desse jejum, Pai. Que o Senhor esteja liberando sobre eles um poder extraordinário, um poder vindo dos céus, para que participem, Senhor, sem sofrimento, mas nós queremos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. E Pai, aquele propósito que temos colocado diante do Senhor é a grandeza do Teu nome, a grandeza do Teu reino nesta igreja e sobre cada família, cada casamento e cada pessoa que o Senhor ainda vai trazer para este lugar. Que venha um sobejar de bênçãos sobre todos e a graça do Senhor seja liberada e derramada em nome de Jesus. Amém.